Olá, estudantes! Chegou mais uma aula de literatura. Então, vou te contar... A história vai começar! Então vamos lá, a história vai começar. Gente, já vou começar perguntando. Vocês lembram do nosso livro super especial que guarda coisas misteriosas? Então, ele está aqui, ó. E o que será que ele está escondendo hoje da gente? Vamos descobrir? Então vamos lá. O que será, hein, que ele vai nos mostrar? Vocês estão ouvindo? O que será que tem aqui dentro por esse som? Vocês já identificaram? Isso mesmo! Vocês sabem esse som é do que mesmo? De um relógio! Ué, por que o relógio vai estar dentro do nosso livro de hoje? Vamos descobrir, então? Vamos lá! Olha lá, gente, porque nós vamos fazer uma viagem no tempo! Vamos lá, então? Eu vou dar corda aqui para a nossa viagem no tempo. Estão preparados? Vamos começar, gente! Então, como nós estamos relembrando uma aula, a aula passada, nós vamos então fazer essa viagem no tempo para relembrar. Gente, lembram disso? Desse momento que nós fizemos juntos? Então, nós pensamos sobre as histórias com raízes na tradição oral. Lembram disso? Isso mesmo. Então, nós falamos muito sobre isso e como é importante essas histórias que são passadas de geração em geração. Olha lá! Próxima coisa que a gente fez, olha só, nós refletimos sobre a pergunta, o que cabe num livro? Vocês lembram dela? Que a professora Dai falou assim, ó, saiu desse livro aqui, ó. Lembram? Isso mesmo, a gente refletiu sobre isso também. E, olha lá, nós também pensamos o que será que estava dentro do livro. Vocês lembram o que saiu do livro a aula passada? Tenho certeza que vocês lembram. Já dei o tempo para vocês pensarem, então agora olha lá, ó. Saiu uma estrela, gente! A estrela foi uma dos nossos personagens lá da história, lembram? E a gente descobriu que nós íamos trabalhar uma lenda indígena e falamos bastante sobre isso. Ah, também, daí chegou a hora da história. Lembram da nossa história, né? A história A Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé. Nós trabalhamos a história, vocês ouviram a história, chegou o momento tão esperado, não é mesmo? E nós falamos também sobre a cultura do povo Caingangue, que é uma sociedade indígena. Além disso, nós trabalhamos bastante a cultura indígena. Mas agora eu acho... Está chegando a hora? Vocês estão ouvindo de novo? O que será que vai acontecer? Ai, é a hora de nós voltarmos. Gostaram da nossa viagem no tempo? Agora a gente conseguiu relembrar o que nós fizemos a aula passada. Então, olhem só. A nossa árvore ali, ó, gente, vocês não tinham conhecido ela ainda. É a árvore da tradição oral. Então, olhem só. As raízes representam a tradição oral e os galhos dela representam as histórias que são baseadas na tradição oral. Por exemplo, olhem lá, temos os contos populares, que nós já ouvimos alguns, as lendas que nós trabalhamos na aula passada e vamos continuar trabalhando hoje. Então, eu vou pendurar aqui para nós, lá, ó, conto popular pendurado na nossa árvore da tradição oral e as lendas. Estão ali, ó, fazendo parte da nossa árvore. Lembrando que a tradição oral é uma tradição muito importante, porque essas histórias fazem parte da nossa vida e dos nossos ancestrais, porque elas vêm lá de muito tempo atrás. E elas preservam as culturas desses nossos povos ancestrais. Muito bom. Agora, gente, olha lá, ó. Só para a gente retomar, lembram desse esquema aqui que nós fizemos? Isso mesmo, agora na última aula nós trabalhamos o que era uma lenda, falamos de todas as características que ela compõe. Então olha só, ela possui inúmeras características, entre ela possui o traço religioso, principalmente para a nossa cultura indígena. Falamos também da atmosfera sobrenatural, que são esses personagens que possuem elementos mágicos, né? Falamos também da intenção que ela tem de explicar alguma coisa e de passar alguns princípios. Muito bom. E nós falamos da lenda indígena, lembra que eu falei que nós trabalhamos bastante sobre isso? E uma coisa que eu destaquei para vocês era o seguinte, ó, que ela é um arquivo ou um documento cultural para a sociedade indígena. Então, ela é muito respeitada.
Muito legal. Gente, chegou uma hora que eu estava aguardando. Chegou a hora de nós contarmos com a participação do Bento. Isso mesmo, o Bento é aluno da nossa rede e ele recontou a história que nós ouvimos na aula passada. Vamos ouvir a história então? Espero que vocês gostem. Vamos lá! Olá, eu sou o Bento Barbosa Vieira. Tenho 8 anos, estou no 3º ano e também estudo na Escola Municipal Padre João Cruciani. Como vocês percebem, eu sou descendente de índio. E minha etnia são os charruas, que viviam no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Eu vou contar a história da estrela Caiagangue, a lenda do primeiro pajé. A história conta que um índio estrela, ele desceu para a terra e ele estava em forma de um índio. E também ele se casou com uma índia. E eles tiveram um filho, mas dentro da barriga os espíritos maus eles já começaram a atacar. Daí, e o povo não percebeu. E também daí o filho era cheio de luz. Então, porque eles não sabiam curar os negócios, as doenças. E também por isso, daí, tipo, as raposas tiraram a roupa do menino e deixaram ele pelado. Daí a mãe Lua falou para as aranhas colocarem uma teia em cima como roupa, e depois ela desceu para dar as roupas próprias dele, que ela fez. Daí era um filho do índio estrela. Daí ele era muito especial, porque ele ia ser o primeiro pajé. E daí ele se tornou um pajé. O pajé ele curava doenças, usava elementos da natureza para fazer remédios. Daí também pegava vários tipos de frutas, folhas, etc. Então essa foi a história do primeiro pajé. E também o pajé em todas as tribos, ele tem que, tipo, ele cura doenças e também ele seria o líder da tribo. Gostaram da história? Tchau! Então, pessoal, gostaram da participação do Bento? Eu amei! Bento, muito obrigada! Você deixou a minha aula mais especial. Então, só para retomar então, gente, olha lá, participação do estudante Bento Barbosa Vieira, ele tem 8 anos, está no 3º ano da Escola Municipal Padre João Cruciani. Obrigada, Bento, mais uma vez. Gente, agora que o Bento já fez a gente relembrar a história, nós vamos então fazer o mapa da história. É o momento que a gente vai tentar dar um panorama geral ali para nós conseguirmos fazer as nossas reflexões depois. Combinado? Então, olhem só, vamos lembrar um pouquinho sobre a Vangri Caigangue, que é a autora da história que nós contamos na aula passada. Olha, ela é muito importante porque ela é uma autora indígena. Então, nós estamos conhecendo uma lenda indígena pelos olhos de uma indígena. Isso é muito importante para nós, porque assim nós conseguimos enxergar essa cultura tão rica que é a cultura indígena. Além disso, só para relembrar, nós temos as ilustrações da Catarina Bessel. Ela é uma ilustradora fantástica e ela tem todo um amor pela literatura, que ela conseguiu esse amor, conquistou esse amor pelo avô, pelas histórias que o avô contava. Muito importante a gente saber quem escreveu a história. Próxima parte do mapa da história. Vamos lembrar um pouquinho os personagens? Olha lá. Teve a nossa estrela que desceu do céu, lembram? E se tornou o quê? Um índio caigangue. E ele se apaixonou por uma moça do povo caigangue. Eles se casaram, né? Ela se tornou a mulher dele e tinham muitos espíritos maus, porque lembram que a moça engravida, né? E esses espíritos maus sabiam que essa criança seria especial.
Além disso, contamos com a deusa Lua, que ela se transformava em muitas coisas. Por exemplo, ela se transformou numa linda mulher para falar com a mãe do nosso futuro pajé, e também se transformou em anciã para ajudar a cuidar do futuro pajé. E então, o Kanká, que é o personagem principal da nossa história, que é o pajé, né, o primeiro pajé do povo Caingangue. E ele é chamado também de Cujá na língua Caingangue. Agora que a gente já retomou isso, ó, lembram que Kanká significa o que mesmo? Significa vento, porque lembram que no dia ventava muito no dia que o Kanká nasceu, né? E o Cujá, como eu falei, significa pajé, né? Que é esse, então, sábio da medicina, né, tradicional indígena. Legal. Agora, gente, a gente vai fazer uma viagem pela história, rapidamente, tá bom? Então, olha lá. Primeira parte da história, primeira parte do enredo dessa narrativa é a exposição dos fatos. O que acontecia lá na primeira parte, vocês lembram? Olha só, gente, a gente descobre que no mundo não existiam pajés em nenhum povo indígena e que isso resultava em pessoas doentes e poucos remédios. Além disso, olha o que acontece? A estrela, então, desce e se torna um índio Caingangue. Logo, se apaixona por uma moça do povo Caingangue e, então, eles se casam e ela engravida. Essa criança ia ser muito especial, lembram? O que acontece? Olha lá os espíritos maus. Eles descobrem do poder que essa criança teria e começam a tentar fazer com que ela não nasça. E o índio estrela sempre protege a mãe e a criança. Só que chega uma hora que ele fica cansado e lembra que ele convida? Vamos morar no céu, lá teremos segurança. Mas o que acontece? Ela diz o quê? Nada disso, que ela não deixaria o seu povo, que ela permaneceria na terra com eles. E foge para a floresta. O índio então fica muito triste e acaba, sem ter saída, voltando para o céu sozinho. Olha só o desenvolvimento da história, gente. O que acontece? A criança nasce, né? A mãe volta lá da floresta para a aldeia e a criança nasce e é então dado o nome pelo seu avô, porque era um costume Caingangue, né? Então, Kanká é o nome dado pelo avô. E ela ganha o auxílio da lua. Por quê? Porque sempre acontecia ali esse momento dos espíritos maus retornarem. Então, a avó lua permanece na terra na forma de uma anciã para ajudar a cuidar do pequeno Kanká, para protegê-lo desses espíritos maus. Então, olha só quanta coisa que acontece. Depois tem o momento mais esperado da história, que é o clímax, o apogeu. Olha lá o que acontece, gente. Os espíritos maus levam a alma do Kanká lá para a floresta e aprisionam ela. Lembram disso quando a mãe leva ele para tomar, ela vai lavar roupa e ele fica quietinho sozinho lá no cesto? Olha só que perigo! E olha, a mãe, sem saber o que fazer, chama então a deusa Lua, pede ajuda. Ela vem e eles então resolvem ir resgatar a alma do Kanká lá na floresta. É uma batalha dura. Desce o índio estrela e todas as estrelas se tornam animais encantados e guerreiros que conseguem resgatar a alma do Kanká e as coisas vão melhorando, né? O Kanká cresce e lembram da anciã? A lua lá tá sempre ali, né, permeando toda a história. Ela tá nesse momento disfarçada de anciã, né, de uma velhinha. E ela, então, ensina tudo o que sabe pro Kanká. Todas essas questões das ervas tradicionais que ajudarão o povo Caingangue a não ter mais tantos doentes, né, e conhecer os remédios que a própria floresta nos dá. E olha só o que acontece no final. O Kanká recebe uma grande missão de achar uma criança que fosse, então, substituí-lo, né? E ele ajuda a cuidar, como eu falei, né, de todos da aldeia e de muitas outras aldeias também, até que ele, então, começa a procurar essa criança. Ele sempre faz essas rodas de conversa, passa todo o seu conhecimento e continua sempre na missão de procurar essa criança que seria, então, o pajé que daria continuidade a tudo que ele conquistou. E, assim, essa tradição continua, pois a alma do primeiro pajé nunca deixaria de existir e nunca deixaria de ajudar aquela nação tão amada por ele. Olha só quanta coisa aconteceu nessa história, gente. Muita coisa, né? Agora vocês já lembraram. Gente, o que a gente vai fazer?
a gente vai parar um pouquinho e vai quebrar estereótipos. Vocês lembram o que quer dizer essa palavra? A gente já trabalhou na aula passada. Olha lá, ó, é aquela coisa que a gente tem já colocado na cabeça e acha que aquilo vai permanecer dessa forma para sempre. A gente acaba generalizando, né? Achando que aquilo vai ser assim para sempre, mas não é. Então a gente tem que quebrar um pouco essas coisas. E o estereótipo que a gente quer quebrar é isso aqui, ó. A gente tem que saber que existem diferentes povos indígenas. Então, a gente tem que respeitar muito a cultura que eles possuem, essa identidade étnica, ou seja, não, quando a gente acha que um povo está representando todos, mas cada povo possui uma identidade e precisa ser respeitada. Cada povo possui uma língua diferente, possui rituais diferentes, tradições e costumes diferentes, manifestações artísticas, crenças e memórias ancestrais que representam aquela identidade que eles possuem. Por exemplo, o povo Caigangue. Eles possuem uma língua própria, rituais próprios, crenças próprias. Então, a gente tem que prestar muito atenção nisso. Quando a gente pensa no indígena, a gente tem que pensar que ele representa muitas sociedades diferentes. Então, a gente tem que sempre respeitar esses diferentes povos e as suas diferentes culturas, certo? E agora, olha lá que eu falei do povo Caigangue, né, gente? Então, olha lá, eles possuem a língua Caigangue, lembram disso? Da família G, do tronco Macro-G. E eles possuem duas famílias, lembram? São o povo Camé, que possuem essas linhas longas e compridas nos grafismos, inclusive do corpo, e também das cestarias, né, das manifestações culturais e artísticas. E os Cairu, que possuem, então, esses grafismos arredondados, né, com ângulos mais fechados. Então, olha lá, vamos lembrar um pouquinho da cestaria? Quem lembra desse cesto bonito aqui? Isso que eu mostrei lá na última aula. Ele é um cesto o quê? Camé, isso mesmo, porque ele tem esses grafismos compridos, longos, conseguem perceber? E é lindo, né? Olha que cores vivas. Além disso, nós temos o outro cesto que também está aqui fazendo parte da nossa aula. Olha lá, é um cesto Cairu. Por quê? Lembram que eu falei que ele tem essas formas arredondadas ou ângulos fechados? Por exemplo, este aqui que está mostrando o grafismo desse cesto, certo? Então, percebam, dentro de um mesmo povo nós encontramos diferenças. Então, é importante que a gente perceba e respeite essas diferenças, né? Agora, gente, olha só o que a gente vai ter. Nós vamos relembrar uma coisa que eu fechei a aula falando, que a leitura da história, ela deve começar desde a capa e passar por todo o livro. Essa parte aqui é muito interessante porque vocês conseguem reconhecer alguma semelhança? Exatamente, são grafismos que representam a cultura indígena. E aqui nós conseguimos ver representado tanto a cultura Cairu quanto a cultura Camé. Então, tanto os grafismos arredondados ou com ângulos fechados, aqui no caso, quanto as linhas compridas. Ou seja, a Vangre Caigangue, que é a autora, ela tentou transmitir a cultura desse povo, né? Ela é a autora dessa história, mas ela está transmitindo uma cultura coletiva. Isso é importantíssimo. Gente, espero que vocês tenham relembrado comigo e gostado de relembrar, mas agora chegou aquela hora muito também importante de nós refletirmos sobre a história. Vamos refletir juntos sobre essa história? Temos bastante coisas para pensar, né? Vamos lá então? Então, bora refletir comigo essa história. Então, quinto ano, preparados? Um novo mundo nos espera. Vamos refletir um pouquinho mais sobre a história. Gente, perguntar uma coisa. Vocês já haviam lido ou ouvido uma história de um autor indígena, escrito por um autor indígena? Sim? Sério, gente? Lá na escola? Nossa, que bacana! Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque é dessa forma que nós ampliamos nossa visão de mundo, nossa perspectiva sobre o mundo. Por quê? Porque quando a gente percebe outras culturas, isso faz com que a gente conheça outras formas de viver.
A Wangari Kaigangi, ela é então uma autora indígena, ou seja, ela é indígena, nasceu em uma aldeia lá em Ligeiro, lá no Rio Grande do Sul, na terra Kaigangi de Ligeiro, e ela então, quando escreveu o livro, a intenção era o quê? Era registrar essa história que para o povo Kaigangi é muito importante. E como ela fez isso, nos deu a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena, e por uma forma muito importante, muito especial, que é pela visão de um indígena. Ou seja, a gente está conhecendo uma história que está sendo transmitida por uma pessoa que vive a cultura indígena. Certo? Então isso é muito, muito rico. E é importante que a gente pense sobre isso. Então, quando a Wangari faz isso, nos dá a oportunidade de conhecer essa nova cultura e amplia a nossa visão de mundo, certo? Ela é uma educadora bilíngue pelo Instituto Kaigangi. O que quer dizer bilíngue, gente? Quer dizer que ela domina 2 línguas, tanto a do povo Kaigangi quanto a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, certo? Então, olha só que interessante. Número 2, ela trabalhou com arte e educação em vários projetos, ou seja, como ela tem as habilidades artísticas bem desenvolvidas, né, ela conseguiu trabalhar em várias escolas, transmitindo então um pouquinho da experiência dela dentro da cultura indígena e mostrando lá quais são as manifestações artísticas da cultura indígena. Importante. 3, gente, participa de projetos educacionais em várias histórias. Já contei isso para vocês, né? Então, como arte educadora, ela transmite, então, essas formas de manifestações artísticas da cultura indígena nas escolas. E isso faz com que as crianças percebam a riqueza que é essa cultura tão importante para nós. Ela atua como artista plástica, então é uma das profissões dela. Então, ela trabalha com os grafismos, principalmente. Lembram que eu mostrei para vocês lá que desde da folha de guarda, que é essa folha que assim que a gente abre a capa está, ela já começou a colocar a identidade do povo Kaigangi. Lembram das 2 famílias, né? Kairu, Camé. Então todos os grafismos aqui representam a cultura Kaigangi. Esses grafismos aqui, a Wangari, ela é profissional. Ela faz muitas obras envolvendo os grafismos da cultura indígena, principalmente da cultura Kaigangi, certo? Então, isso é legal a gente saber. E ela realiza oficinas de tecelagem para peças de adornos com grafismos indígenas. Então, ela é uma artista plástica completa. Gente, olha que legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre a autora. Isso faz com que quando a gente lembre da história, ela ganhe novas questões para a gente refletir, que olha a experiência dessa autora, né? E como é rico ela transmitir o que ela conhece da cultura, o que ela viveu, né, da cultura indígena, para nós, que muitas vezes não temos esse conhecimento, né? Agora, então, uma coisa que eu queria demarcar com vocês, que é bem importante, é fundamental conhecermos as narrativas indígenas pela perspectiva de autores indígenas. Gente, geralmente a gente conhece histórias em que o indígena, ele é o personagem, mas não foi escrita por indígena. Então, a gente não tem a perspectiva real da cultura indígena. Não estou falando que as obras que não foram escritas por indígenas não são boas, mas é importante a gente saber a diferença, porque na hora da leitura, a gente vai contextualizar a história e compreendê-la de forma diferente. Nós, como leitores, precisamos fazer essas reflexões, certo? Então, agora, a obra, vamos pensar sobre isso, ó. A obra apresenta elementos que revelam a identidade do povo indígena Kaigangi. Vamos identificar alguns elementos apresentados na obra? Gente, se a gente está conhecendo uma obra que foi escrita por uma indígena, ali todos esses detalhes que revelam as marcas ali desse povo, né, a identidade desse povo, é muito legal, porque muitas coisas podem ter sido vividas por ela mesma, né? Então, olha lá, primeira questão. O pajé como figura de extrema importância na cultura indígena. Gente,
Se ela escolheu esse personagem para contar a história, quer dizer que ele é uma figura de extrema importância para essa cultura, certo? Ele é referência, pois ele tem essa sabedoria, né, em relação à floresta, aos remédios que a floresta fornece para o povo caigangue. E isso é muito, muito importante. Então, ele é uma pessoa que se torna referência para aquela comunidade, certo? 2. O costume caigangue da escolha do nome da criança ser feita pelos avós. Vocês lembram dessa parte na história? Lembram? Então, ó, chega o momento do nascimento, então ele nasce, né, a criança nasce, e quem escolhe o nome não é a mãe dele. Olha só, é o avô, nesse caso aqui foi o avô, mas são os avós. Vocês lembram do nome escolhido pelo avô? Kanká. Por que foi Kanká mesmo? Porque naquele dia ventava muito. Olha lá, os elementos da natureza fazendo parte de toda a vida, da cultura indígena, né? Desse povo indígena. Então, até mesmo no nome, né? Ele carregava ali um fenômeno natural que é o vento, né? No nome, porque no dia que ele nasceu, ventava muito. E olha que interessante a gente saber essa diferença. Na nossa cultura, né? Quem escolhe geralmente o nome são nossos pais, né? E ali são os avós, certo? Então, bacana a gente conhecer isso, né? A tradição oral sendo o conhecimento compartilhado para as novas gerações. Gente, lembram da nossa árvore ali da tradição oral, né? A gente já ouviu histórias, um conto, né, popular, nós ouvimos agora ali a nossa lenda, né? São histórias da tradição oral. Agora, para a cultura indígena, isso é extremamente importante, porque a maioria dos ensinamentos né, e do costume, das tradições, é tudo passado na oralidade, pelo ato de narrar, e geralmente ali em roda, né, em meio a uma fogueira. Então os ensinamentos acontecem ali, passado de geração em geração. Então a tradição oral é muito forte para a cultura indígena. E uma coisa que é importante a gente pontuar é que quando essa tradição oral, essas histórias, esses ensinamentos, eles, além de fazerem parte da tradição oral, mas eles também são registrados, isso faz com que essas histórias sejam preservadas. Certo? Então, o livro, né, o registro, lembram das moradas das histórias? Então, o registro é uma delas, né? Além da fala, né, tem o registro, a nossa memória. Mas será que quando a nossa memória e a nossa fala às vezes não conseguem alcançar, né, as várias gerações, o livro consegue. Então, o registro é muito legal. Então, essa cultura indígena que tem a base na tradição oral, ganhando a preservação das histórias nos livros, enriquece muito, tanto para a própria cultura indígena, quanto para nós, porque é a chance da nossa cultura conhecer essas histórias riquíssimas, né? Que talvez, se não estivessem aqui no livro, nós não conheceríamos, certo? Então, olha que interessante saber disso. E agora que a gente já pensou sobre todas essas marcas, né, da etnia caigangue e também pensando aqui de uma forma geral para a cultura indígena, nós vamos refletir uma coisa importante, que a gente, né, tá fazendo isso até agora. A partir da leitura e reflexão da história Estrela Caigangue, a lenda do primeiro pajé, podemos perceber elementos que permeiam o estilo de vida, bases de pensamento, enfim, um pouco sobre a identidade do povo indígena caigangue construída no texto. E olha só, fortalecendo o respeito à diversidade cultural indígena. Gente, quando a gente fala de diversidade, quer dizer que existem inúmeras sociedades indígenas diferentes. A que a gente conheceu a partir da história é a do povo caigangue, mas aqui no Brasil existem mais de 300 sociedades indígenas. Pensem, então, que cada sociedade dessa possui a sua língua, a sua manifestação artística, crenças, ritos, enfim, muitas coisas que são específicas daquele povo. Né? Então, isso que a gente tem que perceber. Não pensar que quando a gente fala de cultura indígena, a gente está falando de um povo só. A gente está falando de inúmeros, como eu falei, no Brasil, mais de 300, né? Então, olha como é riquíssima a cultura indígena. Hoje, então, como eu falei, a gente teve, nós conversamos um pouquinho mais sobre a cultura do povo caigangue, mas existem inúmeras outras, e a gente não pode esquecer isso não.
certo? Combinado? Gente, a nossa aula hoje, então, além de nós resgatarmos a história, né, fazermos lembram da nossa viagem no tempo, né? Além de fazermos toda essa viagem no tempo, relembrarmos o que é lenda e agora no final pensarmos mais sobre a história, nós então refletirmos sobre essa questão tão importante, que é conhecer uma história pela visão, no caso, uma lenda indígena, né, pela visão do próprio indígena, né? Como isso é enriquecedor. Gente, muito legal. Agora, então, chegou a hora da gente se despedir, não é mesmo? E olhem lá, ó, num livro cabe o mundo todo e todo mundo. Vocês lembram dessa frase? Ah, lembram, né? Está aqui, ó, nesse livro, O que Cabe num Livro, do Ilan Breman. E é uma frase, né, do autor. Por quê? Porque eu quero que vocês fiquem pensando aí, o que será que aqui dentro do livro vai estar na próxima aula, hein? Não vou contar pra vocês, não. Vou deixar todos curiosos, certo? Gente, até a próxima, então. Tchau, tchau.